Olá, bem-vindos ao Papo com o Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast Político, e hoje nós vamos fazer um programa especial com o cientista político Humberto Dantas, que é analista político da For Intelligence, que é uma empresa de inteligência de dados, que eles criaram agora o IGOV, um índice que mede a governabilidade dos presidentes, e que nós vamos passar a divulgar mensalmente com exclusividade aqui no Broadcast Político. Junto com o repórter Bruno Luiz, nós vamos conversar um pouquinho não só sobre o IGOV, mas sobre a situação política do presidente Lula, do país, sobre como é que está aí a governabilidade do presidente. Humberto, muito obrigada pela participação, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Lorena, Bruno, uma alegria estar aqui com vocês. É sempre importante a gente discutir um pouco o cenário político e concentrado em algum tipo de indicador, né, que nos dê alguma possibilidade de um norte mais concreto no que diz respeito ao que temos em termos da situação política do nosso país. Humberto, eu queria começar perguntando, quando a gente fala de governabilidade, a imagem direta nos últimos anos, principalmente, que vem em nossa mente, é a relação do presidente da República com o Congresso. Se ele consegue aprovar os projetos de interesse, se ele está próximo de sofrer um impeachment, né? É isso que a gente entende por governabilidade. No IGOV, vocês levam em consideração outras nuances. Queria que você explicasse para a gente aí de forma mais resumida como é que os componentes do IGOV, o que vocês levaram em consideração, que nuances são essas e por que são consideradas? Olha, é importante destacar isso, né, que é um desafio da ciência política, tentar compreender o que é a governabilidade, e eu vou tentar defini-la aqui de uma maneira muito simples, quase tendendo ao simplório, que é a probabilidade ou a capacidade de o Poder Executivo levar adiante a sua agenda diante da sociedade e, obviamente, de uma multiplicidade de instituições das quais esta agenda depende para prosperar. A gente, ao longo dos anos, ficou a sensação falsa, ao meu ver, e ao ver de muita gente na academia, enfim, de muitos analistas também, etc., de que este fenômeno, né, da lógica de prosperar, né, da lógica de a agenda prosperar, a agenda do Poder Executivo, dizia respeito única e exclusivamente a esta relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Agora, como é que a gente vai pensar isso diante, por exemplo, de um poder extremamente político no que diz respeito à lógica da Suprema Corte no Brasil, quando eu falo em judiciário? Quer dizer, se legislativo e executivo acertarem a agenda, está tudo certo, e o judiciário não interfere nessa agenda, não interfere nesse cotidiano, não interfere nessa rotina? Claro que sim. E outra coisa fundamental, inclusive reforçada por falas de presidentes da República recentes na história do Brasil, para usar um exemplo, né, a gente precisa se lembrar, às vésperas do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que o então vice-presidente Michel Temer dizia, olha, com esta popularidade, presidente nenhum consegue ficar no poder. Tudo bem que ele deu mostras de que consegue ficar no poder, né? Porque ele conseguiu ser menos popular do que a Dilma, que já vinha numa situação muito deteriorada diante da opinião pública. Mas o que a gente precisa considerar eu também não vou olhar para o que a opinião pública enxerga do presidente da República, eu também preciso olhar. Então, o que a gente fez? A gente fez um indicador que combina, né, de forma minimalista, de forma simples, de forma muito compreensível, combina a capacidade de o Poder Executivo colocar a sua agenda diante do Poder Legislativo, diante do Poder Judiciário e aos olhos da opinião pública. Eu combino essas três dimensões e crio algo chamado IGOV, que é um sinalizador da capacidade extraordinária deste ou desta presidente da República levar adiante a sua agenda de acordo com alguns indicadores ou um indicador em cada uma dessas dimensões, e a gente entende que conseguiu, né, olhando para o histórico de 20 anos, do começo do governo Lula 1 até o fim do governo Bolsonaro, a gente conseguiu capturar com esse indicador boas questões relacionadas à realidade política do Brasil, e a partir de agora, mensalmente, no governo Lula 3, a gente passa a divulgar isso em parceria com o Estadão. Professor, o índice de governabilidade geral, né, do Lula em junho ficou em 48%, né, fazendo a média aí dos índices de governabilidade em cada uma dessas nuances que o senhor apresentou. O que esses 48% dizem sobre as condições atuais do presidente de gerir o país e como é que isso se compara a governos anteriores?
Olha, é muito interessante essa pergunta, Bruno, e eu vou começar pela questão histórica. Ela nos diz algo, primeiro, muito importante, que é, se eu olhar para os governos, se eu dividir os governos recentes em dois blocos, eu vou usar Lula 3, Bolsonaro, Temer e Dilma 2, eu tenho um padrão de governabilidade muito diferente do padrão estabelecido em Lula 1, Lula 2 e Dilma 1. De Lula 1 até Dilma 2, especificamente até meados de 2013, portanto, pré-jornadas de junho de 2013, eu tenho um padrão de governabilidade na casa dos 70 pontos. A gente está falando hoje, você acabou de dizer que o Lula tem um índice de governabilidade em junho de 2023 de 48%. O padrão Lula 1, Lula 2 e Dilma 1 até meados de 2013 é um padrão na casa dos 70 pontos. Portanto, existia uma combinação de alta popularidade, não muitas dificuldades junto ao Poder Judiciário e não muitas dificuldades junto ao Poder Legislativo, que elevavam de forma expressiva a condição de governabilidade desses atores até aquele momento. De 2013 em diante, mas principalmente a partir de Dilma 2 até o fim de Bolsonaro, a gente não tem nenhum presidente que se aproxima de 60 e 65 pontos neste indicador, com fortes dificuldades de diferentes formas. Por exemplo, Dilma 2 e Temer, dificuldades expressivas junto à opinião pública. Bolsonaro, dificuldades bastante acentuadas, oscilando na opinião pública, mas não de forma tão baixa quanto os seus antecessores imediatos, Dilma e Temer, mas um pouco de dificuldade no judiciário e alguma dificuldade no legislativo, que melhora a partir da ideia do orçamento secreto. Né? Nitidamente, quando ele atinge o fundo do poço no indicador e flerta com números muito semelhantes àqueles que, de alguma maneira, startaram o processo de impeachment no governo Dilma ali por meados de 2015, né, quando começa uma dificuldade muito grande de relação com o Congresso Nacional entre Eduardo Cunha e Dilma Rousseff, que culminou na abertura do processo de impeachment ou no pedido, né, no andamento inicial do processo de impeachment em dezembro de 2015, a gente enxerga um Bolsonaro melhorando no legislativo depois de setembro de 2021, quando ele faz aquelas declarações extremamente perigosas e flertando com a lógica autoritária de maneira absoluta, associada à lógica do STF, as críticas que fez o STF. Dali em diante, ele entrega principalmente o cofre do governo, né, para o Progressistas, predominantemente para Ciro Nogueira, que de dezembro a janeiro, fevereiro, já era retratado na mídia, na grande imprensa brasileira, como o dono do cofre e o principal articulador político do governo federal. Aí ele melhora muito com o legislativo e o seu índice de governabilidade sobe de maneira bastante significativa entre fins de 2021 e todo 2022, por conta de uma melhora de popularidade somada a uma melhora na relação com o legislativo. E ele vai sair do poder ali na casa dos seus 60 pontos, e Lula agora, na primeira aferição possível, né, que é a de junho de 2023, em 48 pontos, principalmente por conta da dificílima relação que ele tem com o poder legislativo, que está em 18%, popularidade na faixa dos 50 e pouquinhos, né, mesclando aí a forma como nós analisamos as pesquisas de opinião pública, e judiciário na casa dos 70%. Historicamente, o judiciário é sempre a parte, entre aspas, menos complexa para o governo no que diz respeito à forma como eles apreciam as ações diretas de inconstitucionalidade que envolvem o Poder Executivo, mesmo nos momentos mais críticos do governo Bolsonaro. Né? Então, são esses os resultados, é isso que nós temos hoje, e o histórico é mais ou menos esse, sendo possível o indicador ser dividido em dois grandes padrões, Dilma 1 até 2013, incluindo Lula 1 e 2, e deste instante até agora, a gente percebendo e notando o quão difícil tem sido governar o país nos últimos anos. Essa última década é a década de ouro das dificuldades em termos de governabilidade, Bruno. Humberto, só para ilustrar, não sei se você está com os dados aí em mãos, mas pode depois dar para a gente, se for o caso. Você disse que Bolsonaro, em setembro de 2021, ele chega a um patamar muito parecido com a Dilma
em 2015, que foi quando começou esse processo ali de abertura do impeachment, que culminou com ela sendo retirada do cargo mesmo. Você tem os dados para a gente entender? O IGOV do Lula hoje está em 48%. Do que a gente está falando do IGOV da Dilma em 2015, do IGOV do Bolsonaro em setembro de 2021, quando ele entrega aí o orçamento para o Congresso e começa depois o que a gente foi descobrir sendo que a gente chamou de orçamento, foi chamado, né, de orçamento secreto, porque não havia transparência e ficou ali sem a gente saber quem que estava executando, no fim das contas, as emendas. O que o indicador nos mostra, Lorena, o indicador geral nos mostra, independentemente de aonde está o problema, porque obviamente o problema pode ser maior com o legislativo, como é agora, por exemplo, e a gente tem percebido, né? O indicador não fala sozinho, o indicador mostra o que está acontecendo. O indicador mostra que neste resultado agregado de 48 pontos percentuais, que é uma média simples de popularidade, judiciário e legislativo, a pior questão, o maior desafio para o governo hoje é junto ao Poder Legislativo, 18 pontos percentuais. Eu não preciso, ninguém precisa dizer isso de maneira muito enfática, porque a realidade tem sido muito enfática nisso. O governo está enfrentando desafios severos junto ao Poder Legislativo, que está todinho formatado em termos eleitorais para atender o governo anterior. O Lula ganha a eleição para o Executivo, mas o Bolsonaro, ou o bolsonarismo, ou uma lógica mais afeita a uma agenda de centro-direita e direita, né, é quem sai vencedor e muito fortalecido das eleições para o Poder Legislativo no Brasil no ano passado. Né? Não à toa o PL volta a flertar com um número mágico, né, o PL faz 99 deputados na urna. O último partido que fez 100 deputados na urna foi o PFL de 1998. Só para a gente ter uma ideia do que o PL conseguiu, né, e do que a direita conseguiu, formatando um legislativo que, obviamente, impõe e imporá dificuldades para o Lula em termos de agenda. O governo Lula não será um governo de esquerda em instante nenhum desse governo. Ele será, sim, um governo de centro, puxado para o centro por este Congresso mais à direita, muito provavelmente. Mas então, que número é esse que a gente está falando que foi tão difícil e o quão distante disso Lula está, né? Que essa é a questão central. Dilma fica, em 2015, né, de meados de 2015 até meados do segundo semestre de 2015, ela vai ficar ali entre 5 e 6 meses abaixo ou muito perto da casa dos 35 pontos percentuais. Do IGOV geral. O IGOV geral. E é esse período, para nós, em termos de análise, o que os dados nos mostram é que é neste período que há um rompimento absoluto de Dilma Rousseff com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, a ponto de, em meio ao início do recesso de julho, Eduardo Cunha dizer: eu estou rompido com o governo e a partir de agora eu não dialogo mais e sou de oposição. É a partir dali, com ele se defendendo das acusações que recebia e, ao mesmo tempo, atacando o Planalto, que se movimenta e se mobiliza toda a ideia do impeachment. Impeachment não é uma coisa que a pessoa resolve na segunda-feira e na sexta tá emplacado, né? Então ele passa deste período ali de maio a junho, julho, né, mas principalmente de julho até o final do ano, articulando e movimentando toda a lógica baseada nesse resultado. E o governo tenta se salvar, tanto que ele melhora um pouquinho, mas é tarde. Então, assim, o que a gente está enxergando? Que um governo, quando passa um período de alguns meses nessa faixa de 30 e poucos % do IGOV, ele corre riscos severos. Bolsonaro passa um mês assim, em 2021. Né? Em novembro de 2021, Bolsonaro bate no chão e algo nos faz acreditar que, de forma intencional ou não, articulada ou não, inteligente ou não, alguém falou: presidente, o senhor bateu no fundo do poço. Daqui, né, como se o IGOV não existia à época, mas é como se alguém dissesse assim: olha, você bateu no poço, no fundo do poço, ou você usa esse fundo para ganhar impulso e voltar para a superfície, ou a coisa vai ficar feia. E é aí que aparece orçamento secreto, entrega dos ministérios para o Centrão, uma articulação muito mais intensa, preparando a reeleição para 2022. Então, Bolsonaro atinge o ápice da crise em setembro, com aquelas declarações do STF. Poucas semanas depois, colheria o pior IGOV da sua trajetória e dali para frente ele consegue se livrar subindo, mas subindo com a velha política, com a velha forma
com a forma tradicional de se fazer política, sobretudo na relação com o legislativo, aprovando uma agenda que melhorou a sua condição junto à opinião pública, né? E então a opinião pública também o ajuda. Bolsonaro bateu na trave de não se reeleger. Passou muito perto a reeleição de Bolsonaro é uma realidade absolutamente próxima que não ocorreu pela quantidade de votos que ele perdeu a eleição, ou seja, por uma quantidade mínima, por uma diferença mínima, porque 2022 foi inteirinho dedicado a colocar a máquina a serviço da reeleição do ex-presidente, que acabou não acontecendo, mas tranquilamente poderia acontecer. Professor, que diz respeito ao posicionamento do eleitorado. professor, eu queria falar um pouquinho do judiciário agora, né? Que esse poder que, em tese, é apolítico, isento, mas não tão apolítico assim, né? Porque o presidente Lula tem melhores condições de governabilidade dentro do judiciário, né? Apesar de ter distensionado o clima com o Supremo, de o 8 de janeiro ter aproximado os dois poderes, né? O IGOV dele, nesse quesito, ainda é parecido com o de Bolsonaro, que tinha uma relação muito belicosa com o STF. O que falta ainda para o presidente ter um desempenho melhor nessa área? Olha, Bruno, o que a gente tem observado nesses últimos tempos, e os pesquisadores do judiciário, é importante entender que eu coordeno o IGOV, mas é um triângulo de profissionais, né, de cientistas políticos. A professora Joyce Luz trata predominantemente da lógica do legislativo. O professor José Mário Vanderlei Gomes Neto, lá da Universidade Católica de Pernambuco, trata especificamente da relação Poder Executivo e Poder Judiciário. Ele é um pesquisador do STF, ele faz parte de grupos de pesquisa muito consistentes no Brasil que olham para a relação do funcionamento do STF em termos políticos e da relação com o Executivo e outras relações e tal. E eu trato mais da questão da opinião pública. Quando a gente olha o que estes grupos que têm estudado o Poder Judiciário, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas com o desenho constitucional que nós temos no Brasil, dois pontos. O Poder Judiciário e a Suprema Corte Brasileira foram constitucionalmente, ou o STF foi constitucionalmente desenhado para ser um tribunal político. A gente consegue andar com o IGOV na dimensão do judiciário até o governo Fernando Henrique. A gente não publica isso nos nossos históricos porque a gente não tem as outras dimensões, porque o legislativo mudou no Lula 1. A lógica do que a gente usa como indicador para aferir a relação legislativo-executivo muda por conta da tramitação das medidas provisórias. As medidas, né? Sim. No finzinho do governo Fernando Henrique. Então a gente podia ter ido com essa série muito mais longe. Mas o que a gente olha no governo Fernando Henrique, principalmente, mas eu poderia olhar isso para trás, inclusive para o governo Sarney e tal. Os ministros, até então, não tinham percebido, ou preferiam não fazer uso, ou não era comum fazer esse uso tão político do STF no que diz respeito às pautas de interesse do Poder Executivo. Já a partir de Lula 1, é absolutamente nítida a função política deste órgão chamado STF, Supremo Tribunal Federal, que é, então, um organismo que vai interferir de maneira muito incisiva na agenda política do país. Por que isso se torna tão mais intenso, no entanto, com o governo Bolsonaro? Por algumas razões, as duas principais, por uma mudança na lógica de tramitação de matérias no Poder Legislativo, onde houve uma concentração de poder na figura do presidente da Câmara. Isso começa fortemente com o Rodrigo Maia, mas atinge seu apogeu com o Arthur Lira. E aí, o que os deputados, os partidos políticos, os atores considerados políticos de maneira mais nítida aos olhos da opinião pública falam: puxa vida, se a gente não consegue mais fazer oposição aqui dentro do Legislativo, só nos resta uma escolha, que é: vamos judicializar tudo isso. E se empurra muita coisa para o Poder Judiciário. O volume de coisas que são observadas no Poder Judiciário relacionada à agenda do Executivo, principalmente a partir de meados do governo Temer, da metade para o fim do governo Temer, mas principalmente no governo Bolsonaro até o último ano, é um volume assombroso de causas, que faz com que o Bolsonaro se revolte. Ao invés de negociar,
de dialogar, de chamar para perto, começa a acusar toda vez que perde alguma coisa. Só que, Bruno, ele perde muito menos do que o que ele reclama. Fica parecendo um jogador de futebol que recebe um totozinho assim, já cai gritando, que é falta, sai rolando. Aqueles memes que faziam com o Neymar, sobretudo na Copa de 2014, etc., 2018. É muito parecido com isso. É muito parecido com isso. O Bolsonaro é um chorão sistemático. Cada derrota é uma lamentação expressiva. Ele tem no judiciário, ele está na faixa dos 75%. É o que o Lula tem hoje. Né? Só que o Lula parece que apanha mais quieto. E o Bolsonaro gritava mais quando apanhava. E o Bolsonaro oscila muito. Tem horas que ele vai a menos de 70, tem horas que ele vai para cima de 80. O Lula está ali nos 70 e pouco, ele teve uns 100% em fevereiro, porque tiveram 8 causas relacionadas ao governo anterior. E o interesse do executivo logrou êxito na agenda do judiciário, e depois começou uma oscilação parecida com a oscilação do Bolsonaro. Quer dizer, o que a gente tem é nitidamente um poder cada vez mais político no Brasil. Se o Lula vai conseguir dobrar isso, se o Lula vai atenuar isso, se o Lula vai ter uma boa relação, hoje não é possível dizer isso. Mas há um esforço de diálogo com o Poder Judiciário, que é sim um poder político e precisa ser compreendido, e por isso que a gente trouxe ele para o indicador, para acentuar cada vez mais a ideia de que é sim um poder político e precisa ser observado com muita atenção nos interesses da sociedade em geral e na agenda do Executivo. Mas a gente está falando aqui do indicador de junho, né? Nas primeiras semanas de julho, teve. No finalzinho de junho, Lula chamou todo mundo ali, fez uma reunião ministerial, deu uma arrumada na casa, com vistas a votar o arcabouço, a votar principalmente a reforma tributária. E aí, na primeira semana de julho, teve um esforço muito grande ali na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira conseguiu passar a reforma tributária, agora está no Senado, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que vai dar prioridade para o tema, o arcabouço passou no Senado, voltou para a Câmara, votaram no CAF, ou seja, projetos de prioridade do governo andaram ali. Não são medidas provisórias, mas enfim, projetos, parece que o governo se acertou com o Centrão, estão fazendo trocas de ministérios, a coisa está mais apaziguada. Algumas pesquisas de opinião também, essa semana foi divulgada a pesquisa da Quest com índices importantes, a popularidade do Lula subiu, a popularidade do Haddad subiu aí no mercado financeiro, né? Você acha que agora, nos próximos IGOVs, no de julho ou de agosto, o que você prevê? Você acha que isso vai começar você prevê uma melhora no índice de governabilidade do Lula nas próximas edições? Então, esse é um ponto importantíssimo, Lorena. Assim, a gente teve, ao longo de junho de 2023, a gente teve já algumas pesquisas de opinião de diferentes institutos que, no começo do mês, retratavam um governo diferente do governo do final do mês. Então, o IPESP, feito sob pedido da Febraban, né, e o Quaest com brasileiros em geral, não o Quaest do mercado econômico, que entrevista aí cerca de 100 gestores de fundos, etc. Mas estas duas pesquisas trazem um governo ensaiando uma discreta melhora na sua popularidade. Diferente do começo do mês, em que as pesquisas sugeriam uma discretíssima piora. O termo discreto aqui, Lorena, ele é extremamente importante para o governo Lula. Se a gente pegar todas as 16 pesquisas que ocorreram no primeiro semestre, eu estou olhando as 16 que a 4i costuma olhar. Tá? Então eu estou tirando o Intel Atlas, porque a metodologia da internet é um pouco controversa, etc. Mas a gente tem 16 pesquisas de aproximadamente aí 7 institutos que gozam de confiança, que aparecem bem na mídia, etc, etc. Então, se eu pegar essas 16 pesquisas e fizer média móvel de 6 resultados, então eu sempre pego os 6, né, tiro a mais antiga, boto a mais recente e vou fazendo essa média. O interessante é que de janeiro até junho, e o primeiro resultado aferível vai ser ali por março, porque eu preciso esperar 6 primeiras pesquisas acontecerem, mas se eu pegar essa média móvel de 6 pesquisas e olhar o que aconteceu com o Lula é quase que ele está imóvel aos olhos da sociedade. É algo entre 38% e 40%
de ótimo e bom, na avaliação do governo por parte da sociedade, é algo em torno aí de 30% de visões regulares, é algo um pouco acima de 30% de visões ruim e péssimo. A linha é praticamente reta no positivo, no regular e no negativo, com o positivo um pouco acima. Beleza, ele parte de 40 lá no primeiro resultado e ele tem agora 38, fica oscilando em 39, etc. O Lula anda de lado no que diz respeito à popularidade. O Bolsonaro, Lorena, ele começa em 40 e em junho, na verdade, no primeiro resultado de julho, dia 3 de julho, o Bolsonaro já tinha, então, botou o pé no segundo semestre, o Bolsonaro já tinha 34 de positivo. Então, o Bolsonaro perde popularidade muito rápido no primeiro semestre. E o ruim e péssimo sai da casa de 20, então o Bolsonaro começa menos mal avaliado que o Lula, né? E quando chega em julho já está em 34. Então o Bolsonaro sobe muito rápido a rejeição dele, né? A visão negativa que a sociedade tem dele, e ele perde, né, uma parte cara da sua lógica positiva junto às pessoas em geral. Então, um semestre serviu para o Bolsonaro já se desestabilizar no poder, aos olhos da opinião pública, enquanto para o Lula isso não acontece, ele só anda de lado. Só que ao andar de lado no primeiro semestre, a sensação que fica é que ele consegue ajustar aspectos de ordem econômica que alguns setores do mercado sequer esperavam que pudesse acontecer. Primeiro, acelerou algumas reformas, apresentou arcabouço fiscal, apresentou reforma tributária, já está falando da agenda de imposto de renda, enfim, tem uma agenda econômica interessante que faz com que você cite, inclusive, essa pesquisa da Quaest junto aos gestores de fundos, que faz com que a imagem dele, presidente da República, melhore, mas a do ministro da Fazenda melhore muito em relação a indicadores anteriores. Então, até porque começou muito ruim, né? A data especificamente era muito ruim. O positivo é quando você começa no zero, qualquer coisa a mais já é bom, né? Mas ele tá conseguindo melhorar, quer dizer, ele não frustra, ele surpreende. Isso pode ser bom. Isso pode ser bom para o governo, né? O Haddad começa sob muita desconfiança do mercado, né? Pessoas dizendo, inclusive, que tinham declarações dele dizendo que nem entendia de economia, etc, etc, etc. Melhorou muito a relação. Isso é um trio, tá? Para além das equipes, isso é um trio. Haddad, Tebet e Alckmin. É importante esse trio para os olhos do mercado. Cria fissuras, cria tremores junto ao PT, sobretudo a ala mais à esquerda do PT, mas em contrapartida carrega para si partes do mercado, do mundo estrangeiro, né, até mesmo do centrão, que podem fazer muito a diferença para a melhoria. Então, assim, se a gente somar essa melhora no ambiente econômico, a esse aumento da confiança, a essa capacidade de o Lula não perder espaço, ele andou de lado, mas ele não perdeu. Então, o Lula anda de lado perante a opinião pública. O cenário econômico melhora, o mercado se torna mais confiável, as pessoas minimamente dão sinais de que podem prosperar, o desemprego pode cair, a inflação está contida, etc., há um cenário interessante que, somado inclusive à condenação do Bolsonaro, pode fazer com que um pedaço do centrão diga, bom, acho que agora o que vai nos valer fazer é aderir. Então, pode melhorar junto ao legislativo, sobretudo também porque existe uma possível reforma ministerial e uma possível melhor distribuição de espaços dentro do poder legislativo, né? A gente não está nem só falando de orçamento, a gente está falando também de cargos e coisas dessa natureza. Então eu posso melhorar minha relação com o legislativo, eu posso melhorar um pouco a minha relação com a opinião pública e o judiciário mantido ali na casa dos 70 pontos só ajuda o governo. Então há uma possibilidade de que, se as coisas continuarem como elas estão agora no final do semestre, né, ou no começo do semestre, também em julho agora, no começo do semestre, que a gente tenha, né, um avanço no segundo semestre para indicadores melhores do que esta primeira colheita que Lula faz na casa dos 48%. Professor, e o que é necessário, né, do ponto de vista tanto estrutural quanto conjuntural, né, para que as condições de governabilidade no Brasil melhorem daqui em diante, né? Uma mudança para o semipresidencialismo, por exemplo, a mudança de regime de governo, como defendem o Arthur Lira, o Gilmar Mendes, seria uma solução?
Bruno, isso seria uma solução muito de longo prazo e muito improvável de acontecer, por mais que existam atores pesados defendendo essas mudanças, né? Essa mudança que você cita é uma mudança no campo daquilo que a gente classifica como reforma política, e essa seria das mais profundas das últimas décadas, das últimas muitas décadas. Muitas décadas. Porque a gente continua presidencialista desde sempre. Né? Desde que a gente proclamou a república no país, a gente é presidencialista. Então, assim, essa é uma das reformas políticas mais agudas possíveis. Eu não apostaria nisso, mas eu aposto que a melhora no cenário vem associada a uma capacidade maior de o governo distribuir espaço e contar com o apoio, principalmente do Centrão, para aprovação de parte da sua agenda. Parte. Este governo não será um governo de esquerda. Este governo não será um governo que aprovará com facilidade agendas mais progressistas no campo principalmente dos costumes em termos de interesses classificados no Brasil como interesses mais à esquerda. Então, isso não vai acontecer. Distribuição de benesses sociais numa lógica de universalização de direitos, isso os parlamentares gostam de fazer e tendem a fazer. Fizeram no fim do governo Bolsonaro por uma questão extremamente eleitoreira e fizeram historicamente nos governos do PT por questões relacionadas a princípios, valores e percepções do que seja o Estado brasileiro. Isso é capaz de acontecer. E lógica de saneamento no campo econômico, lógica de equilíbrio fiscal, de reforma tributária, de uma lógica um pouco mais equilibrada do ponto de vista econômico, do ponto de vista econômico à luz do que alguns analistas do mercado enxergam. Eu acho que é isso que vai tornar possível aumentar, principalmente, este segmento do legislativo, que é o mais delicado nesse instante. Judiciário mantido e uma melhora discreta junto à opinião pública, esse governo já vai bater na casa de um índice de governabilidade aí superior a 55, 60 pontos, o que o coloca nos patamares semelhantes aos melhores resultados de Bolsonaro, e aí quem sabe o Lula possa sonhar em voltar com aquela lógica de governabilidade anterior, o que eu particularmente acho que neste governo, nesses 4 anos, vai ser muito difícil de ser registrado. Humberto, infelizmente a gente está chegando no final do nosso prazo aqui, no nosso tempo de programa. Queria agradecer a você, agradecer ao Bruno Luiz, agradecer ao Cláudio da Luz, que fez a nossa ponte técnica, principalmente a nossa assinante do podcast, convidar todo mundo, vai estar na nossa tela hoje o primeiro IGOV, com todos os detalhes, o Bruno fez uma reportagem completa, com todos os dados, e todos os meses nós vamos divulgar com exclusividade o índice de governabilidade para vocês verem como está a governabilidade do presidente, agora o Lula, e nos próximos anos, os próximos presidentes que estão por vir. Muito obrigada, pessoal. Eu que agradeço. Obrigado.